a pessoa fica fazendo força pra levantar. Olha a força para levantar. Mãe vai ajudar você. Você quer sentar? A mamãe ajuda. Vem, vem, vem. Hello! Estamos aqui, minha casa está oficialmente uma casa de crianças, porque eu não consigo mais voltar o sofá pro lugar. Esteticamente não está bacana, mas eles estão curtindo tanto essa salona enorme, preciso pensar um jeito de deixar ela grande assim. O Bala tá no colchãozinho aqui brincando e ele fica colado nela. Eu desci na vendinha e comprei algumas coisas para fazer pão. Eu contei pro Bernardo que eu fiz pães e agora a gente vai fazer pão junto. Comprei batata doce, comprei batata, comprei beterraba, mandioca. Enquanto eu vou começar o pão, olha que linda, ela tá aqui, nessa poltrona que eu já falei pra vocês dela, que na verdade é um encosto de carro pra adulto, mas eu achei tão perfeita, porque pra Bela vira uma caminha ou uma cadeirinha assim pra ela treinar, sentar. Aí eu comprei isso daqui também, ó, e o bom é que ele é fininho aqui atrás, ó, tá vendo? Então não fica aquele negócio super pra frente. Aí eu encosto a cabecinha dela aqui nisso e deixo ela sentadinha aqui. Aí ela treina a sentar. Quando ela não tá nisso, ela fica tentando sentar, porque ela adora essa posição. Tá aqui, né, filhota? Lindeza. Então, a gente vai fazer o nosso pão. O que a gente vai precisar? Anotem. De 150 gramas de algum tubérculo. Ou batata normal, ou batata doce, ou mandioquinha. Se você quiser fazer um pão colorido com beterraba, não coloca 150 de beterraba, coloca meio a meio. Ou um desses 3 tubérculos, por exemplo, mandioquinha, 75 de beterraba, 75 de mandioquinha. Fica maravilhoso, pra ficar um pão rosa. Então vamos lá, 150 gramas de tubérculo, 3 gramas de fermento biológico, um ovo, 1/4 de açúcar, uma pitada de sal, 1/4 de óleo e 250 gramas de farinha. Como eu quero fazer um pão um pouco mais saudável, então é muito fácil, só você trocar. Por exemplo, o óleo, eu coloquei óleo de coco. O açúcar, você pode colocar açúcar de coco também. E a farinha, você não pode colocar as 250 gramas de farinha integral, o pão fica muito pesado. Então todas essas coisas que a gente compra, que é pão integral, na verdade se você ler os ingredientes, é um pouquinho de farinha integral, o resto é farinha de trigo branca normal, e eles chamam de pão integral. Então nós somos enganados. Na verdade só a gente ser um pouquinho mais esperto e ler os ingredientes pra gente ver que tá escrito que é pão integral, é mais caro por isso, mas na verdade é só um pouquinho de farinha integral. Como eu vou fazer aqui? Como são 250 gramas de farinha a receita, eu vou colocar 200 de farinha branca e 50 de integral. Vamos lá. O primeiro passo vai ser cozinhar o seu tubérculo. Eu já cozinhei a mandioquinha. Vamos colocar no liquidificador com o óleo. Joga o óleo aí, filho. Dentro do liquidificador. Vou te dar uma colher pra você colocar direito. Eu vou jogar tudo? Isso. Joga o óleo. O fermento e o ovo. Joga o ovo. Então a gente colocou o tubérculo, o ovo, o óleo e o fermento. E agora a gente vai bater. Tá colando. Não tem, né? Pra lá. Um grande segredo para você fazer pães é você nunca jogar a farinha toda de uma vez. Você vai ter que ir dosando a farinha. Você coloca uma grande quantidade para ele ficar menos pastoso e vai dosando aos poucos. Senão, você coloca farinha demais às vezes, aí tem que encher de líquido e o pão dá errado. Se vira pra mamãe poder passar a colher lá dentro. Então a gente vai jogar o sal. É a nossa mistura como tá ficando linda. Sal. A gente vai colocar o sal, a gente vai dar uma temperada nessa misturinha. O que eu vou temperar então? Eu vou ralar um pouco de noz moscada, colocar sal e pimenta do reino, porque senão o pão fica muito sem gosto. Eu vou lá no sal. Tá. Então olha só como ficou temperadinho. Eu coloquei noz moscada e pimenta do reino e sal. Aí eu dou uma misturada, aí eu vou jogar os secos, né? Que é o açúcar.
E eu vou colocando farinha aos poucos. Aí agora é ir colocando a farinha, dosando até dar o ponto. Então olha só, eu coloquei aqueles 200 gramas de farinha de trigo normal e completei até ela ficar bem sovadinha com a farinha integral. E aí, olha, você sova até a massa ficar assim, ó, bem soltinha. Às vezes você acha que a massa tá grudenta, cuidado para não ficar metendo farinha. Coloca um pouquinho de óleo na mão e continua sovando que você vai ver que deu certo já. Que não pode ficar colocando muita farinha, senão a massa fica maçuda. Depois que você sovar bem a massa, você vai fazer uma bolinha com ela. E seu filho vai fazer tomate escondido? Tem que lavar, amor. Eu vou. Você vai fazer uma bolinha com a massa. Vai colocar ela, pode ser no mesmo pote que você mexeu. Só colocar um pouquinho de óleo, só pra não grudar a massa. Passar lá no fundo e colocar a sua massa lá dentro. Ó, deixa a sua massa aqui. E você vai cobrir com um pano ou com um filme e deixar num quentinho. Coloca num lugar quentinho. Você pode aquecer o seu forno só um pouquinho, 5 minutos e desligar. Não faça que nem eu que deixou o forno ligado. E coloca a massa lá dentro. Quando ela dobrar de tamanho, é hora de você dar mais uma sovada, fazer os moldes, as bolinhas ou o formato que você quiser e deixar descansar pela segunda vez. Olha só, depois de 1 hora mais ou menos, olha como a massa super cresceu, tá quase inteira aqui no pote. Eu já arrumei a casa inteira, já coloquei a Bela pra dormir, ela já acordou, já dei almoço pro Bernardo. Tá, agora a gente vai dar mais uma sovada e já preparar as bolinhas. Tem que tirar o gás primeiro. Entendeu? Todo aquele gás que subiu, a gente tá tirando. Ai, você é tão fofinho. Não é? Ah, mãe, já sei como amassar melhor. Agora eu vou separar umas bolinhas de 60 gramas mais ou menos. Tem essa balança aqui e vou separar. Ó, eu separei em 60 gramas mais ou menos cada uma. Agora eu vou fazer o formato dela. Pra fazer o formato, ó, ela tá assim. Eu vou fazer mais ou menos que uma concha com a mão e vou passando assim, ó, e pressionando. Isso vai fazer virar uma bolinha bem uniforme, ó. Já tá virando. E você vai fazendo bem rapidinho e apertando. E vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. E a mágica vai acontecer. E olha que legal que fica, é muito fácil. Vocês viram? É só fazer assim. Ó, vou fazer com mais uma, ó. Ó. Estão vendo? Agora é só fazer com todas. Quando só tem você na casa e você tem que fazer as coisas, como é que você faz? Você faz com a neném no colo. Você vai fazer a bolinha com a neném no colo. E o pai tá fazendo o formato do pão dele, ó. E eu vou aqui continuar a fazer as minhas bolinhas com o Belinha. Aqui porque ela tava chorando, querendo mamãe. Então vamos lá. Depois que você fez os formatos das bolinhas, você vai passar um pouquinho de óleo na sua forma. Mostra aqui o óleo, Bê. Ó, é só um pouquinho de óleo. E aí você vai colocar os seus pães já no formato que você quer para o segundo crescimento. Ó, essas aqui são as bolinhas que eu fiz. E vai ter o pão maravilhoso. Maravilhoso? E esse aqui é o pão do Bernardo, as bolinhas que eu fiz aqui. A gente vai colocar um pano e colocar no forno quentinho, com o forno desligado, só forno quentinho. Por mais ou menos uns 30 minutos. Ó, vamos ver como é que vai ficar. Olha como o Bernardo é uma pessoa fofa. Eu dei laranja, enquanto ele brinca de massinha, eu dei laranja pra ele comer. Aí, olha o que ele preparou para mim. Olha que fofura. A laranja picadinha como eu dei pra ele. Isso aqui é um copo de suco de laranja com gelo. Né, gatão? Enquanto o nosso pão cresce, olha o que o Bernardo fez pra mamãe. Um hambúrguer delicioso.
que tem nesse hambúrguer, filho? Tudo que você pediu, carne, salada, queijo. Que delícia. Eu deixei descansando por uns 40 minutos nesse segundo descanso. Vamos ver como é que ficou. Uau! Vem ver! Vem ver! Olha como eles cresceram, que lindo. Agora não pode mais tocar, tá? Olha o pãozão do Bernardo, que lindo. Olha o pé que o Bernardo fez. Agora a gente vai passar gema para eles ficarem douradinhos. Olha o nosso pão. Esses aqui ficaram mais escuros. Esses daqui mais escuros porque eu passei 2 camadas de gema. Que delícia! Olha como cresceu o pão do Bernardo. Vamos abrir o pão pra ver se ele ficou macio como eu acho que ele ficou. Ai, que lindo! Olha o nosso pão integral com ingredientes saudáveis, óleo de coco, açúcar de coco, farinha integral. Pão do Bernardo, que coisa linda. Pãozão do Bernardo. É um pão. Fala, gente. O que é ter um pão macio em casa, saudável, fresquinho? Que sonho. Delícia, né? E resolvi fazer um café. Eu nunca mostrei pra vocês esse meu negócio de fazer café individual. É muito fofo. Olha, deixa eu virar aqui a câmera que é mais fácil. Ó, é um negocinho individual de um copo. E um filtro, ó, e um filtro individual. Olha que foi. O que é isso? Linda. Olha como ficou o nosso momento café. Com açúcar de coco, mel, cafezinho, nosso pãozinho fresco, manteiguinha. E eu vou ler isso aqui agora pra ele. Daqui a pouco a gente já vai sair pra exposição do Lego. Não é, Pichuco? Ali atrás ele vai fazer o chá dele. Pessoal, hoje o dia eu comecei falando que eu ia no Lego, ia fazer tudo isso aqui. Só que o vídeo ficou muito longo. Até aqui ficou com 13 minutos. Então não dá pra fazer mais a exposição de Lego. Então eu vou parar aqui e continuo a exposição e o resto do dia no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau. A gente vai, ó, na Oca.